E aí, gigantes, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Colina News, o canal que traz as notícias mais quentes do nosso amado Vascão. Estamos aqui para contar tudo o que está rolando na colina mais famosa do Brasil. Mas antes de começar, já sabe, né? Dá aquele like esperto, curte o vídeo e bora compartilhar com a galera vascaína para fortalecer nosso canal e nos ajudar a crescer. Agora, sem enrolação, vamos ao que interessa, as notícias do gigante da colina. Meus amigos, a fase não anda nada boa dentro do Vasco. Após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, dessa vez para o nosso maior rival, a diretoria do Vasco está muito pressionada. Hoje está acontecendo uma reunião muito importante que pode sacramentar a saída do técnico Maurício Barbieri. Inclusive, de acordo com o jornalista, já existem 2 nomes cogitados para substituí-lo. Vamos falar sobre isso e também sobre o protesto da torcida vascaína ocorrido ontem após a derrota para o Flamengo. Além disso, traremos informações sobre os próximos jogos do Vasco. O clube está enfrentando seu pior início no Brasileirão na história dos pontos corridos. Fiquem até o final, pois há muita coisa para discutirmos neste vídeo de hoje. Mas antes de começar, peço que deixem o like e se inscrevam no canal, caso ainda não estejam inscritos. Vamos em busca de 20 mil inscritos neste ano de 2023. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para receberem os vídeos postados diariamente em nosso canal. Vamos Vasco! Aí, meu amigo. Quer dar um upgrade na performance naquele momento mais íntimo e se sentir um gigante nas 4 paredes com um produto inovador? Eu tenho a solução para você no link na descrição. Voltando ao assunto. Bom pessoal, ontem o Vasco tomou uma lavada do Flamengo, uma goleada histórica. Isso se deve muito ao fator Maurício Barbieri. Ontem, o Vasco tomou uma goleada com a cara do nosso treinador, um treinador derrotado, covarde como ele é. O Vasco foi humilhado pelo Flamengo, passou pela sua maior humilhação na história centenária. Com certeza, ontem foi um dos piores dias para o torcedor vascaíno. O grande culpado disso tudo se chama Paulo Brax, que foi quem contratou esses jogadores medíocres para o Vasco e trouxe esse treinador fraquíssimo, o Maurício Barbieri. Após o jogo, Barbieri deu uma entrevista coletiva. O cara saiu sorrindo na entrevista coletiva e isso causou um grande alvoroço entre os torcedores vascaínos. O Vasco perdeu de 4-1 para seu maior rival e, no término da coletiva, o cara sai sorrindo. É um absurdo esse tipo de profissional medíocre ainda estar trabalhando dentro do Vasco. Além dele, o torcedor sonha com a saída de mais 3 profissionais. Luiz Melo, logicamente, não faz sentido algum trabalhar no Vasco. O cara é sócio do Flamengo e CEO do Vasco. Não faz sentido a escolha desse cara para trabalhar no Vasco. A questão não é ele ser flamenguista, mas sim porque o trabalho dele é medíocre. Ele não consegue fazer absolutamente nada que ajude o Vasco no cenário nacional. Além disso, não consegue sequer mandar os jogos no Maracanã quando bem entender. Ele não tem força para defender os interesses do Vasco. Esse é o principal ponto, ele precisa sair do Vasco por isso. Logicamente, o torcedor não quer ver o Mulambo trabalhando na nossa diretoria. O torcedor sonha, clama pela saída de Paulo Brax, que foi quem contratou esses jogadores horrorosos para o Vasco. O clube gastou mais de 110 milhões nesses reforços que estão rebaixando o Vasco para a 2ª divisão. Além disso, trouxeram o técnico Maurício Barbieri, que, de acordo com algumas informações, possui uma multa altíssima e isso pode ser um dos fatores pelos quais o Vasco ainda não o demitiu. De acordo com as informações trazidas pelo canal Atenção Vascaínos, o técnico Maurício Barbieri, Abel Braga e Paulo Brax podem deixar o Vasco nos próximos dias ou até mesmo nas próximas horas. Pode ser que comece uma reestruturação dentro do Vasco em breve. Está ocorrendo uma reunião muito importante entre o Vasco e as partes envolvidas. As informações que temos indicam que essa reunião está acontecendo hoje e que tudo será esclarecido. Será discutido se o técnico Maurício e Abel continuarão, bem como se Paulo Brax permanecerá como dirigente do Vasco. É importante ressaltar que Paulo Brax não pode continuar como dirigente do Vasco, pois o clube terá uma janela muito importante em julho, determinante para seu futuro. Portanto, a definição sobre sua permanência como diretor executivo do Vasco é crucial. O Vasco não conseguirá contratar bons jogadores e acabará sendo rebaixado de divisão. O responsável pelo clube, mesmo com dinheiro em mãos, não conseguiu montar um elenco suficiente para sair da zona do rebaixamento. Atualmente, o Vasco é o pior time da Série A. O Coritiba já foi rebaixado, na minha opinião, e além deles, o Vasco é, sem dúvida alguma, o pior time.
O Vasco não apresenta condições adequadas. Um time que investiu 110 milhões está na 19ª colocação, com apenas uma vitória conquistada no Campeonato Brasileiro, e nenhuma vitória em casa. Em todos os jogos, o Vasco é saco de pancadas, levando 3 pontos para o adversário. Este Vasco é o pior da história. Nenhum outro time do Vasco teve um início tão fraco como este no Campeonato Brasileiro. Isso é um dado, é comprovado na história dos pontos corridos. O Vasco nunca teve uma pontuação tão baixa como está tendo neste ano de 2023. Com certeza, tememos pelo pior. O Vasco está favorável a retornar para a Série B do Campeonato Brasileiro, caso as coisas não mudem drasticamente. Se não mandarem embora todo esse pessoal que mencionamos, o Vasco inevitavelmente cairá para a segunda divisão. Além disso, é preciso que esses dirigentes sejam mais generosos financeiramente e contratem jogadores de qualidade para o Vasco. Caso contrário, o Vasco continuará em declínio e não conseguirá retornar à primeira divisão. Na verdade, não faz sentido algum voltar para a primeira divisão. Seria melhor permanecer na Série B, pois o Vasco está se credenciando como um time de segunda divisão. O Vasco vem se apequenando a cada ano que passa. O clube tem se tornado motivo de chacota nacional. Sua relevância diminui a cada ano, e os últimos anos têm sido marcados por um time pequeno e medíocre no cenário nacional. O Vasco não demonstra força para reverter essa situação, mesmo com recursos financeiros. O clube não consegue apresentar um futebol de qualidade. A situação é difícil e os torcedores estão extremamente irritados com tudo o que está acontecendo. Eles aguardam ansiosamente pela saída do técnico Maurício Barbieri, na esperança de que isso possa trazer alguma melhora. Na minha opinião, nem deveriam estar pensando nisso, já deveriam tê-lo demitido ontem mesmo, no intervalo do jogo. Foi um absurdo o que esse indivíduo fez com o Vasco, uma humilhação sem fim. E depois da coletiva, o cara ainda sai sorrindo, é inacreditável. Temos um profissional medíocre trabalhando dentro do Vasco e esperamos a demissão desses indivíduos o mais rápido possível. Deixe nos comentários o que você, torcedor, está achando dessa palhaçada que está acontecendo dentro do Vasco. Ontem ocorreram protestos intensos dos torcedores. Caso não tenha acompanhado, fique por dentro. Vamos discutir o que a torcida vascaína fez ontem na Porta de São Januário. A situação do Vasco no Campeonato Brasileiro não está nada fácil. O próximo jogo será fora de casa contra o Internacional, no domingo, às 16 horas. Certamente o Vasco não é favorito para vencer o Internacional. Se não me engano, o Vasco não vence o Internacional desde 2019, quando Luxemburgo era o técnico. Naquela época, o Vasco tinha um elenco mais limitado, mas o time honrou a Cruz de Malta e até conquistou uma vaga na Sul-Americana, algo que parece distante para o atual time do Vasco. Enfrentaremos o Internacional e esperamos que até lá já tenhamos a definição de quem será o novo técnico do Vasco. Esperamos que Maurício Barbieri seja demitido ainda nesta semana e que seja contratado um novo treinador para o time. Após o jogo contra o Internacional, o Vasco terá 2 jogos seguidos em casa. No dia 22, enfrenta o Goiás, e no dia 26, enfrenta o Cuiabá. No início do próximo mês, teremos o clássico contra o Botafogo, no Engenhão, e também o jogo contra o Cruzeiro, em São Januário. Dos próximos 5 jogos, 3 serão em casa, e vencer essas partidas é uma obrigação para o Vasco. Cuiabá, Goiás e Cruzeiro são adversários que o Vasco precisa superar. Nos jogos fora de casa, esperamos que o Vasco consiga ao menos beliscar um ponto, porque se perder e não conseguir pontuar bem nesses próximos 5 jogos, o Vasco estará na segunda divisão. Não fazendo sentido algum permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro se não conseguirmos vencer o Goiás e o Cuiabá jogando em casa. Hoje pela manhã, surgiram informações de que o Vasco estaria tratando do possível substituto de Maurício Barbieri. Segundo o jornalista Rodrigo Campos, da TV Brasil, 2 nomes abriram a lista de especulações. Um deles é o ex-jogador do Vasco e ex-técnico da seleção brasileira, Dunga. Dunga trabalhou apenas no Internacional, além da seleção, e sua passagem pelo Brasil foi marcada pela Copa do Mundo de 2010, na qual o Brasil chegou às quartas de final. O outro nome especulado é o de Rogério Ceni, que está livre no mercado após sua saída do São Paulo. Porém, tanto Dunga quanto Ceni não são nomes desejados pelos torcedores. O torcedor do Vasco não quer ver nenhum deles no comando da equipe. Apesar disso, acredita-se que ambos seriam melhores opções do que Maurício Barbieri, que é considerado o pior técnico disponível no momento. Eu tenho certeza de que tanto Dunga quanto Rogério Ceni, se viessem para o Vasco, fariam um trabalho melhor do que o Maurício Barbieri.
O que Maurício está fazendo no Vasco é entregar os jogos para o adversário, isso é evidente. Ele coloca um time em campo com um buraco enorme, joga com 3 zagueiros e toma 4 gols no primeiro tempo. Se isso não é entregar o jogo para o adversário, não sei mais o que é futebol. É um absurdo que estamos presenciando esse treinador fazer com a instituição e, principalmente, com nós torcedores vascaínos e você, torcedor. O que você acha desses dois nomes, Dunga ou Rogério Ceni? Os dois foram os primeiros nomes especulados, e eu acredito que Rogério Ceni se encaixa um pouco mais no perfil que o Vasco tanto procura, um técnico ofensivo, assim como foi a contratação de Maurício Barbieri. No entanto, tenho minhas ressalvas e dúvidas em relação ao nome de Rogério Ceni. Ele fez um bom trabalho no Fortaleza, mas no Cruzeiro foi muito mal e colaborou um pouco com o rebaixamento do clube em 2019. No São Paulo, ele também fez um trabalho horrível no ano passado e no início deste ano. A saída dele do São Paulo mudou completamente com a chegada do técnico Dorival Júnior, que inclusive poderia ser uma opção para o Vasco. Porém, a diretoria do Vasco contratou Maurício Barbieri, achando que o Vasco era o Red Bull Bragantino, achando que o Vasco era um energético. Complicado. Temos péssimos profissionais trabalhando hoje no Vasco, e essas escolhas contribuíram para a situação atual do clube. Deixe nos comentários qual é a sua opinião sobre esses dois nomes. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu! Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e comente quem você quer que seja o técnico do Vasco. Obviamente, todos nós queremos a saída do técnico Maurício Barbieri, que não faz sentido algum continuar trabalhando no Vasco. E aí, torcida Cruz Maltina, o que vocês acharam? Deixe sua opinião nos comentários e não percam as novidades amanhã. Forte abraço!